Fala, discípulo de Cristo! Tudo bom contigo? Seja muito bem-vindo a essa terceira aula do nosso curso Integração para novos discípulos da Primeira Igreja Batista em Cidade Ocidental. Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Nós temos tido momentos maravilhosos aqui. Estudamos a primeira lição, que foi sobre a Bíblia, a segunda lição, que foi sobre o pecado, e hoje queremos falar de coisa boa, salvação. É isso mesmo, salvação. Estou aqui com minha lição preparada para abençoar a tua vida. Então, fique à vontade, curta. Se você ainda não curtiu, vai lá, deixa o seu joinha. Tá bom? Você vai poder compartilhar no momento exato esse vídeo, vai poder também deixar o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, vá lá, se inscreva. Então Deus vai te abençoar rica e poderosamente desse dia. Meu querido, o grande plano de Deus sempre foi salvar a humanidade. Deus fez o homem para viver em companhia dele. Deus fez o ser humano para viver na sua presença, né? Deus tem um grande plano. Isso me marcou quando eu descobri que Deus tinha um propósito para a minha vida. É isso mesmo. Deus tinha um plano maravilhoso para a minha vida. Eu descobri isso em João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu descobri que Deus tinha um plano e esse plano passava pelo seu amor, eu fiquei impressionado. Deus marcou a minha vida. Então, Ele tem um plano na sua vida também, de te salvar, salvar a sua família, assim como Ele salvou a família daquele carcereiro em Atos capítulo 16. Quando Paulo e Silas estavam na prisão e ali foram libertos, e o Senhor os usou para pregar aquele carcereiro, então ele foi salvo. Mas, querido, não tem como falarmos de salvação sem antes falarmos mais uma vez do pecado. É isso mesmo. O pecado é algo terrível que infelizmente separa o homem de Deus. Olha só, a palavra do Senhor nos diz em Isaías 59, versículo 2, diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam o rosto dele de vocês, e por isso ele não os ouvirá. Olha só, as mãos do Senhor não estão encolhidas para não nos atender. Os braços do Senhor não estão encolhidos, os ouvidos do Senhor não estão tapados, os olhos do Senhor também não estão tapados, mas infelizmente as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Diz aqui também em Gálatas 3,13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia também nos diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a primeira coisa que eu quero te falar aqui a respeito de salvação, né, nesse dia, nesse momento, é que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo te ama. Independente do que você é, independente daquilo que você faz, Jesus Cristo te ama. Deus te amou ao ponto de dar o seu Filho para morrer no teu lugar numa cruz. Deus te ama ainda hoje. Tudo que temos, todo o sustento, o ar que estamos respirando, sabe? A roupa que estamos vestindo, as amizades que temos, este mundo, a natureza, toda a sua criação que foi colocada à nossa disposição, tudo isso foi concedido pelo nosso Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, diz o Salmo 24, versículo 1. Então, querido, Deus te ama. Eu não sei como você está neste momento, eu não sei como está a sua vida, a sua comunhão com Ele, a sua comunhão com as pessoas, eu não sei se você está bem ou se não está bem, mas eu quero te dizer que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Tá bom, querido? É necessário arrependimento.
Atos 3, versículo 19, diz assim, ó, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Muitas pessoas desejam a salvação, mas poucas pessoas desejam arrependimento. Não tem como separar uma coisa da outra. A salvação só existe por meio do arrependimento. Mas, pastor, o que é isso, arrependimento? Arrependimento é dar uma volta de 180 graus. Você está andando numa direção, dá uma volta ao contrário e anda nessa direção contrária. Isso é arrependimento. É preciso voltarmos para Deus, como diz o texto aqui, ó, com o coração quebrantado e contrito. A Bíblia nos diz também em Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E não existe exceção para nenhum ser humano. Todo ser humano precisa do arrependimento. E o pecado, ele tem uma consequência, ele tem um salário. Romanos 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, então, todo homem é pecador. Todo homem precisa de arrependimento. Eu sou pecador, eu preciso me arrepender. Você pode repetir isso comigo? Eu sou pecador, eu preciso me arrepender. Mais uma vez, eu sou pecador, eu preciso me arrepender. Então, querido, todo homem, todo ser humano é pecador e precisa arrepender-se para herdar a salvação, porque existe uma recompensa para o pecado, que é a morte. Nós aprendemos na aula anterior, essa morte quer dizer separação de Deus. Separação aqui nesse mundo e separação também no porvir, na vida eterna. Uma eternidade inteira separada de Deus. Primeiramente no inferno. Depois que a pessoa morre aqui nessa terra, ela vai para o inferno. Se ela não se arrepender, ela vai para o inferno. E lá, depois que Jesus Cristo vier para levar a sua igreja, essa pessoa será jogada juntamente com o inferno no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus não quer isso para você. Deus quer para você a salvação. Querido, esse pecado se chama rebelião, insubmissão. É a partir do momento que nós somos insubmissos a Deus, que nos rebelamos a Ele, que não queremos aquilo que Ele planejou para a nossa vida, que não aceitamos, que precisamos nos arrepender, infelizmente é a condenação eterna. Mas nós viemos aqui dizer para você nesse dia que podemos nos arrepender e termos a salvação por meio de Jesus Cristo. Existe, querido, legalidade, e muitas pessoas dão legalidade para a entrada do pecado na sua vida, sabe? Ficam vacilando. Não, amanhã eu dou um jeito na minha vida. Amanhã eu deixo Jesus Cristo entrar na minha vida. Quando eu estiver velhinho, eu deixo Jesus Cristo entrar na minha vida. Não faça isso. Olha só o que aconteceu aqui, ó. O pecado entrou por um homem, Adão. Você se lembra da segunda lição? Por meio de Adão, né? A Eva comeu o fruto, deu a Adão, ele também comeu. Quando se fala Adão, deve-se generalizar todos os homens. A palavra Adão quer dizer humanidade, quer dizer homem e mulher. Então Adão comeu, quer dizer a humanidade comeu o fruto que não deveria ter comido, né? Então a rebelião foi estabelecida, através da rebelião foi estabelecido o quê? O pecado, diz Romanos 5, versículo 14. Com o pecado, o homem ficou sem comunhão com Deus, separado de Deus, como nós lemos em Isaías 59, versículo 2. Então, todo homem está condenado, como diz Romanos 3, 23 e 6, 23, separado de Deus, sob a condenação da morte eterna, né? Mas Deus quer homens santos. Deus nos chamou, conforme 1 de Pedro 1, versículos 14 e 16. Deus quer homens santos. Deus quer homens que se desviam do pecado e se voltem para Ele. Jesus Cristo, o último Adão, ele veio para resgatar-nos do pecado. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 22. Assim como em Adão todo ser humano morreu, em Jesus Cristo todos podem ser vivificados, né?
Lembra-se de 1 Timóteo 2, verso 4? Deus deseja que todos os homens sejam salvos, que cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus deseja a minha e a tua salvação. Então o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último tornou-se um espírito vivificante. 1 Coríntios 15, versículo 45. Olha só, estou falando aqui rápido, mas você pode pausar o vídeo e anotar todos esses textos e ler e estudar, ler o seu contexto, tá ok? Para que possa ficar bem claro a respeito o que a Bíblia diz a respeito da salvação na tua mente. Isso é o que nós cremos, a primeira igreja batista crê, o que nós pregamos, o que nós ensinamos. E não existe salvação automática sem arrependimento. É preciso crer em Jesus e confessar a Ele que nós somos pecadores e arrependermos dos nossos pecados para termos a salvação. O último Adão me conscientiza de que eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo me conscientiza disso. O último Adão derrota a morte e nos dá a vida eterna. Né? 1 de João, capítulo 5, versículos 11 e 12 diz: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então quem crê no Filho tem a vida. João 3,36 diz que quem crê no Filho tem a vida. Basta crer no Filho, basta entregar-se ao Filho em arrependimento. Está seguindo uma vida contrária? Dá uma volta de 180 graus e venha para Jesus. Crê no Filho de Deus, creia nele, porque assim você será salvo. Oh, glória a Deus! O último Adão tem um plano para a minha vida e eu preciso conhecer esse plano. Você precisa conhecer, né? Esse plano. Ele tem um plano, olha só. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2, versículo 9. Veja bem, o plano de Deus para a sua vida não é apenas que você seja salvo. O plano de Deus para a sua vida é que você anuncie esta salvação. Preste bastante atenção, isso faz parte de uma das nossas atividades, tarefas dessa semana, desta aula, tá ok? Anunciar. Então, o plano de Deus para a sua vida é que você anuncie a salvação. Então, já vou te adiantar aqui a primeira tarefa. Após assistir esse vídeo, você precisa, primeiro, compartilhá-lo com pelo menos 5 contatos teus, certo? Compartilhar, isso é muito fácil, basta clicar no compartilhar e mandar para 5 contatos. Segundo, precisa deixar um comentário a respeito da salvação. Eu sei as pessoas que estão comentando, tá bom? Deixe o seu comentário porque isso é tarefa de casa, tá ok? E o terceiro, a terceira tarefinha. Primeiro, mandar para 5 contatos. Segundo, deixar o comentário. E terceiro, que é o mais interessante que eu acho, é reproduzir, é falar a mensagem de salvação para pelo menos uma pessoa. Uma pessoa que você conhece e que sabe que não tem um relacionamento com Jesus. Você vai dizer a ela exatamente, resumir o que nós estamos ensinando aqui. Vai dizer a ela que tudo que nós estamos falando resumidamente a respeito do arrependimento, da necessidade de arrependimento, da necessidade de se voltar para Jesus. Ou seja, estou indo por um caminho que não é o caminho de Deus. Não estou crendo em Jesus, dou uma volta de 180 graus, venho para o caminho contrário, creio em Jesus. Isso é arrependimento, tá bom? Então estamos aí, já adiantei as 3 tarefas de hoje, tá ok? Então o último Adão foi feito espírito vivificante. Então qual é o plano de Deus para a nossa vida? Por que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? O plano é trazer para nós a sua vida, trazer restauração. Ele é o primogênito entre os irmãos, sabe? Ele não é apenas o unigênito. Ele não é apenas o único filho de Deus. Ele é o primeiro, ele é o primogênito entre muitos irmãos.
é aquele que foi até a cruz e entregou a sua vida, entregou o seu corpo em sacrifício para pagar o preço do meu e do teu pecado. Jesus Cristo fez isso na cruz. Ele era o único que tinha condições de fazer isso, porque era puro o suficiente para isso, era santo o suficiente. Jesus ressuscitou para restaurar a minha vida e a tua vida. Todo aquele que conhece o plano do último Adão não vive no pecado, sabe? Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e Ele é real para mim, pois o pecado não nos dominará. O pecado não vai te dominar. Isso não quer dizer, querido, que vez ou outra você não vá pecar. Eu sou pecador e infelizmente eu ainda peco, né? E quando eu peco, querido, traz uma tristeza assim tão terrível para a minha alma, uma tristeza tão grande. E aí então eu vou para os pés do Senhor e eu me lembro que Jesus Cristo entregou o seu corpo para morrer no meu lugar. Hoje mesmo eu estava lendo isso em 1 Coríntios capítulo 11, que Jesus Cristo deu o seu corpo como sacrifício para pagar o preço do meu pecado e também derramou o seu sangue. O corpo de Jesus é o sacrifício que perdoa os nossos pecados e o sangue de Jesus é a purificação. 1 de João, capítulo 1, versículo 7, diz que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus por isso. Olha só, 1 de João, capítulo 1, versos de 5 a 9, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. 1 João, capítulo 1, versos 5 a 9. Deus deseja salvar a sua vida. Deus deseja que você se arrependa do seu pecado, que você se volte para Ele. Creia em Jesus Cristo, que você terá um lugar na mansão celestial que Jesus foi preparar para você. Jesus foi preparar-nos morada. A Bíblia nos diz em João 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Aí então o discípulo perguntou: Senhor, nós não conhecemos o caminho, como podemos saber para onde vais? Ele diz no versículo 6 de João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha só, ninguém vem ao Pai, ninguém vem. Ele é o próprio Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que Deus te abençoe, que essa lição tenha falado ao teu coração. Lembre-se das tarefas, tá ok? Grande abraço, até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Amém?